estender aqui o agradecimento à presença de todos aqui nesse momento e dizer que após o desaparecimento de Ana Sofia, ocorrido no dia 4 de julho desse ano, iniciaram as investigações, todas as diligências começaram a ser realizadas, inicialmente pelo Núcleo de Homicídios de Solânia, capitaneado aqui por Dr. Pablo. Diante da complexidade do caso e das investigações e da proporção que foi tomada do desaparecimento de Ana Sofia, a Delegacia Geral designou o delegado Dr. Aldroville e mais uma equipe com mais 10 investigadores e dentre eles um escrivão, com o intuito de reforçar as investigações lá no Distrito de Roma e assim a gente dá uma qualificação ainda maior às investigações que já vinham sendo feitas pelo delegado Dr. Pablo. Então, os dois em conjunto continuaram com essa investigação já bastante qualificada, no intuito de se chegar à autoria e se chegar ao esclarecimento completo desse fato. Então, como o doutor André bem pontuou, os dois vão detalhar, vão falar aqui a respeito da investigação em si, uma investigação brilhantemente conduzida por esses dois delegados, extremamente competentes e toda a equipe. Dr. Diógenes é o delegado seccional de Solânia e vai falar um pouco também, vai introduzir um pouco aqui a respeito da investigação e vai repassar a fala para Dr. Pablo e Dr. Aldroville. Obrigada mais uma vez a todos. Bom dia a todos. E o doutor Diógenes Fernandes vai falar aqui do caso. O pessoal, enquanto bota os microfones aqui, vamos passar um pouquinho na frente da câmera só para captar melhor o áudio dessa entrevista. Nós que tivemos nós que estivemos no primeiro momento do desaparecimento de Sofia, no distrito de Roma, já podemos verificar realmente um alto grau de complexidade da investigação já naquele momento, mas que com o apoio da Delegacia Geral, também de outras forças de segurança, tivemos uma boa evolução na investigação. A responsabilidade dos delegados que conduziram, ambos os delegados que conduziram e suas equipes, a investigação propiciou situações investigativas que algumas poderão ser anunciadas aqui, esclarecidas neste momento. Somente. Quem fala agora? Delegado de dúvida. Mais uma vez aqui, redirecionando os microfones. Quem vai falar agora é o doutor Aldroville, né? Deixa eu colocar aqui, perdão. Bom dia a todos. Como as autoridades que me precederam já disseram, nós estamos tratando de uma investigação singular que requer justamente isso, uma investigação qualificada. Policiais qualificados, a Delegacia Geral enxergando isso, enviou uma força-tarefa para dar um auxílio ao brilhante trabalho que já vinha sendo desenvolvido pelo Núcleo de Homicídios da cidade de Solânia. Nesse momento nós conseguimos evoluir com mais rapidez nas investigações e dar um foco num resultado que hoje nós apresentaremos com apenas alguns detalhes, porque o momento requer também que nós divulguemos isso de forma estratégica. Até porque as investigações seguem, trata-se de um mandado de prisão instrumentário para auxiliar as investigações. Então, o nosso primeiro passo nesse momento das investigações foi refazer o caminho que a criança fez, os últimos passos dela. Ela foi até a casa de uma amiga, às 12 horas e 34 minutos. Ela é registrada saindo desse imóvel. Por motivos alheios à vontade dela, ela tem que sair da casa e retorna para casa. Ela foi orientada, inclusive, pelos maiores de idade no local, a sair da casa. Era comum da rotina dela fazer esse trajeto, todos os senhores sabem disso já. E às 12h36 é registrada a passagem dela em frente a um mercadinho, descendo a rua principal de Roma. Esse é o último momento
em que Ana Sofia é vista no dia 4 de julho de 2023 e até hoje segue com sua localização ignorada. Nós focamos no objetivo de determinar esse ponto zero, que seria justamente o local onde ela teria desaparecido. Nós sabemos que ela evoluiu, continuou descendo a rua, porque nós temos testemunhas oculares que passaram por ela, que falaram com ela, acenaram para ela, que comentaram a passagem dela. Então, o que era algo em torno de 150 metros vai se reduzindo e a gente vai conseguir determinar uma área menor e conseguir trabalhar justamente num ponto mais específico para poder entender o que ou quem teria dado causa a esse desaparecimento. À medida que nós vamos identificando pessoas já identificadas e fazendo reinquirições pelo núcleo de homicídio de Solânia, nós conseguimos colocá-la numa posição na rua que fica exatamente em frente à casa do investigado principal, agora suspeito. Ela é vista por uma testemunha, uma amiga do colégio, no último ponto da rua, exatamente nos 15 metros que compõem a frente da residência do suspeito. Depois ela não é mais vista. Nós temos outras 4 testemunhas após a casa do suspeito que não a vê. Inclusive, é bom ressaltar que uma dessas testemunhas estava varrendo a calçada onde a criança iria passar, ou seja, ela varreria os pés da criança. Então nós conseguimos entender que a criança sumiu naquele espaço de 15 metros. Surge uma imagem de um vulto questionada pelos senhores do setor da imprensa, entrando no imóvel. A imagem, inicialmente, não era possível determinar, inclusive, qual imóvel aquele vulto entrava. Então, nós detectamos essa necessidade de realizar um exame pericial, e aqui nós agradecemos o Instituto de Polícia Científica, em nome do Dr. Marcelo Buriti, pelo excelente auxílio prestado, mostrando toda a sua ciência na execução do trabalho. Então, uma equipe de peritos auxiliados por um perito federal se deslocou até Roma e, com as técnicas adequadas, conseguiram determinar a altura do vulto, a velocidade média do vulto e o imóvel que o vulto entra. Hoje nós conseguimos dizer que não se trata de um vulto. Cientificamente está comprovado que se trata de Ana Sofia. Nós estamos falando de ciência. Os espertos conseguiram determinar que Ana Sofia tem 1,28 m, por meio de parâmetros, comparações, equipamentos e as técnicas adequadas. E essa imagem, a pessoa que adentra tem entre 1,20 m e 1,40 m. Trace a média disso, dá 1,30 m, praticamente 1,28 m. Ademais, com a velocidade média e cientes da distância do último ponto visto em câmeras até a frente da residência do suspeito, nós tínhamos a distância. Cientes da velocidade média, nós conseguimos determinar o minuto e o segundo que Ana Sofia deveria passar em frente àquela residência. E é exatamente o minuto e o segundo em que o suposto vulto entra no imóvel. Então, não só com base em evidências técnicas e científicas exclusivas da tratativa da imagem, mas também com conclusões e deduções lógicas, matemáticas, nós temos hoje a determinação científica que aquele vulto se trata da criança Ana Sofia, de 8 anos de idade. Que não saiu mais nova.
Vamos evoluir. Determinado que nós tínhamos 5 testemunhas que conseguiram ver a criança antes da residência e 4 que não mais a viram, e analisando as imagens da mesma câmera que captou a entrada de Ana Sofia no imóvel, nós conseguimos determinar que a criança não sai da casa. Anteriormente a esse estudo científico, o suspeito foi ouvido em termo de declarações e alegou que não sabe quem é, não viu, não manteve contato e ninguém mais da casa sabe. Como é o nome do suspeito? No momento, a gente, como investigação, a gente não pode, nesse momento, divulgar, né? Mas já é de conhecimento praticamente coletivo. Mas, em razão da lei de responsabilidade, nós... de abuso de autoridade, nós temos a responsabilidade de segurar essa informação. Mas a imagem dele, por ele ser hoje um foragido, será divulgada. Então, nós tínhamos esse questionamento. A criança, a certeza absoluta que se trata da criança, que ela entrou no imóvel e não mais saiu, e uma afirmação prévia do suspeito de que não viu, não sabe quem é e ninguém da casa viu. Então, nesse momento, nós constatamos a necessidade de evoluir na investigação. Percebam o passo a passo. A responsabilidade da Polícia Civil como instituição. Nós não estamos aqui acusando ninguém sem fundamento. Nós estamos tratando de um dos casos mais sérios desses novos tempos da Polícia Civil. E nós temos uma responsabilidade funcional. Então, nessa necessidade de evolução, eu vou passar a palavra aqui ao Dr. Pablo, que vai tratar justamente do mandado de busca expedido no imóvel de Tiago e suas consequências. Passar aqui os microfones para pegar do Pablo Everton. Saúdo a todos, amigos, colegas da imprensa, da Delegacia Geral. Agradecemos a presença de todos, esse é um momento muito importante, um ponto crucial na nossa investigação, que se trata da divulgação da efetiva prisão temporária expedida contra o nosso investigado. Esse instituto, por sua natureza, ela é deferida quando enxerga-se a robustez de provas, de suspeitas e indícios gravíssimos de autoria da materialidade. E ela é uma medida quando é imprescindível para as investigações. O parecer do nosso pedido da investigação foi concedido pela promotoria e apreciado pelo juiz da comarca. Foi entendido que existem, sim, fortes indícios pesando sobre o morador da casa 192, né, lá do distrito de Roma. Não há dúvidas, como brilhantemente explicou o Dr. Aldroville. E aqui eu pontuo a importância da Delegacia Geral ter trazido esse reforço. No nosso núcleo, nós somos uma força aguerrida, mas nós somos um núcleo, um delegado e 3 agentes, um escrivão. A área de cobertura é imensa, com grande dificuldade de comunicação. E a explosão de informações que emergem de um caso desses, vocês têm ideia, mas quando você é responsável por processar e transformar provas, vestígios em provas e elementos de convicção, o trabalho se torna mais minucioso, então a gente precisa de gente para processar esse volume. E a Delegacia Geral acertadamente mandou essa equipe de brilhantes profissionais para nos auxiliar. A investigação ganhou, assim, uma atração maior, conseguiu se processar mais investigações, outros novos olhares, novos questionamentos feitos, e hoje a gente não tem dúvida de que Ana Sofia, entrou na residência do investigado e não mais saiu. Prova científica, com método, com análise,
com profissionais gabaritados, chancelando o resultado. Testemunhas idôneas, conhecidas da criança, apontaram ela na frente da residência. Pessoas que moravam no trajeto que ela faria de volta, não viu mais Ana Sofia. Então nós temos um antes e um depois, nós temos um antes e não temos um depois dessa citada residência. Foram deferidas as medidas cautelares, e nisso eu falo de buscas no imóvel, e lá, mesmo sabendo que nós poderíamos encontrar vestígios do crime, nós fomos tomados de surpresa quando tivemos contato com o vasto material sobre literatura criminosa e versando sobre psicopatas encontrados na casa. Livros sobre preparo, execução, ocultação de vestígios e terríveis livros de como funcionamento de um psicopata. Tudo isso foi encontrado dentro da casa do investigado. Nós não estamos falando de coincidência. A gente está falando da residência de uma pessoa que Sofia entrou. Essa pessoa não entrou numa casa aleatória. Suspeito possui o sogro morando em frente à casa de Ana Sofia. Esse suspeito, em sua oitiva primária, enquanto foi ouvido enquanto declarante, falou, inclusive, rotina de carros transitando em frente à casa da vítima. Ou seja, há um interesse do investigado na família da vítima, nas irmãs da vítima e na própria vítima. Ele brincava com a sua filha pequena na frente da casa, onde Ana Sofia brincava, porque a casa do sogro é de frente dela. Então nós não estamos tratando de uma residência aleatória. É uma pessoa que conhece, que observa, que possui livros com informações perigosas, informações graves ali. Ah, mas todo mundo tem direito de ter livro. Claro, ler. Nós vivemos num país que não existe essa cultura de leitura. Mas olha o tipo de leitura que está dentro da sua casa. E não é coincidência, é somado a um contexto de investigação gravíssimo. Livros, inclusive, que falam do desaparecimento de crianças da idade parecida com a Sofia. Quando nós identificamos essa literatura, nós que já vimos, debruçando sobre as informações, sobre a nossa convicção já está sendo apontada, então ali a gente reforça mais ainda. Então, assim, quando a gente há essa outra conotação, esses livros ganham até a mídia, o Dr. Droville chama o Tiago para conversar. Vamos ouvi-lo para saber o que ele tem a dizer sobre isso. E nesse momento, dia 11 de setembro, uma oitiva agendada com o Dr. Droville, o investigado surta. Ele escolhe esse momento para surtar, perambular pelas ruas da cidade vizinha lá, que é Solânia, e até então não é mais visto. Uma oitiva que seria esclarecedora por demais. Ele se ausenta, se furta. E para nós que estamos acompanhando o caso, temos nossa convicção, essa manobra dele fez imperiosa para a necessidade da investigação que fosse decretada essa prisão temporária. Ele, hoje em dia, como o Dr. Droville falou, é nosso suspeito e se encontra foragido. A necessidade, então, se fez pela robustez do vasto material produzido, prova testemunhal, prova técnica, tudo corroborando para essa autoria. E quando ele ia ser ouvido para esclarecer, ele foge, não é mais visto. Então, assim, esse é o momento da nossa investigação que chegou até aqui. E aqui eu tenho mais outro ponto importantíssimo a pontuar, que somando ao fato dele vir, dessa ausência dele, chegou na equipe de investigação que ele estava cooptando pessoas para depor em favor dele e, o mais grave, tentando destruir e apagar provas, buscando apagar filmagens, buscando falar com pessoas para falarem bem dele
e culminou com essa fuga. Então, assim, teve essa cooptação, procurou pessoas para se desfazer, mais para falar bem dele, e essa saída dele do distrito de Cuba. Tudo isso motivou nosso pedido e ele ser considerado hoje um foragido. Busca e apreensão na residência No imóvel, como bem contou o doutor Diógenes, além dos livros, foram apreendidos celulares, notebooks. E qual não foi nossa surpresa também em saber que, quando passou pela perícia, o Tiago, o investigado, né, todo mundo já sabe o nome, formatou o celular dele não só uma vez, mas várias vezes. Objeto esse que foi encontrado escondido na casa do sogro. Ele foi questionado sobre os aparelhos e acabou informando que um deles estava escondido, estava em modo avião e formatado na casa do sogro. Então tudo isso, a casa do sogro é essa em frente à casa da vítima. Então tudo isso joga essa nossa convicção da autoria em cima do foragido. Ele é o assassino ou ele participou do assassinato ou do sumiço da menina? Você está protegendo alguém? Essa pergunta é direcionada... O senhor perguntou... Ele é um assassino, ele é responsável pelo sumiço, porque ninguém sabe se ela está viva ou morta. Ele é um assassino, ele participou... A cada dia que se passa, mais se fortalece a tese de que a criança está morta e o seu corpo ocultado. Então, isso é uma questão lógica, é uma dedução lógica que, inclusive, os senhores podem fazer com os seus discernimentos, até raciocinando os livros, né? Até raciocinando o quê? Qual a motivação desse corpo ainda não ter sido encontrado? Bem, nós estamos falando de um suspeito. Existe segredo a dois? Eu desconheço. Mas quando uma única pessoa consegue cometer um crime e ocultar um corpo, esse corpo fica em local incerto e não sabido. Vide a investigação do caso Fernanda Ellen, onde após 91 dias, apenas após a prisão do suspeito, foi que conseguiu se chegar à localização do corpo. Então, se os senhores, de uma forma muito inteligente, perguntarem sobre o corpo, nós responderemos que isso é uma resposta que deve ser dada pelo nosso suspeito. Então, a responsabilidade sobre essa materialidade recai exclusivamente no indivíduo que cometeu um crime de forma planejada, sozinho, em um local ermo e oculto. Doutor, essa informação que chegou a circular está em rede nacional de que vocês teriam encontrado sangue no carro da vítima verdadeira? Hoje nós solicitamos a perícia e com muita tranquilidade, com muita serenidade, nós divulgamos que não é possível dizer que é sangue humano o vestígio. É um dos elementos sangue, né? Que não é sangue humano. Essa é a conclusão da perícia. Diante de tudo isso que vocês falaram agora há pouco, por que demorou tanto para pedir a prisão desse homem? Porque uma investigação, ela não é uma receita de bolo. É um passo a passo. Tudo tem seu tempo. Às vezes, fatos que não estão sobre o nosso domínio. Você requer análise de dados, você requer também informações que aportam aos nossos investigadores que estão de posse de terceiros, raciocínios lógicos que não levam minutos. Nós estamos aqui falando de um tempo, aqui de um raciocínio, como foi apresentado aqui por mim, doutor Pablo, que não sai de um dia para a noite, não. Nós estamos falando de um trabalho técnico, científico, com seriedade. É assim que a Polícia Civil trabalha e é esse o norte que o doutor André e a Delegacia Geral determina a todos os investigadores. Nós não trabalhamos com achismos. A Polícia Civil é uma instituição seríssima e nós não... Primeiro que nós não conseguiríamos nem manejar o pedido, quiçá conseguir um deferimento. Então, a gente só tenta essa manobra quando ela é extremamente necessária e há material de convencimento ao magistrado. Não adianta nada
no afã de chegar a uma resposta muito desejada, muito cobrada pela sociedade, mas de forma irresponsável. Nós não trabalhamos dessa forma na Polícia Civil da Paraíba. Então, diante de tudo isso, a gente pode dizer que o caso está se desenrolando para uma elucidação com a prisão dele. Complementando a fala de Dr. Pablo e respondendo a pergunta inteligente de David, eu vou revelar algo aqui, que nós temos parte dessas informações não é de ontem, não é de uma semana, mas de alguns dias. Só que nós temos uma responsabilidade. Nós estamos falando em acusar um cidadão brasileiro. E nós sabemos qual é o peso da restrição da liberdade de um cidadão. A polícia não é indústria e a liberdade não é produto. Nós temos essa responsabilidade. E divulgar uma informação como essa pode, inclusive, mudar a vida de uma pessoa. E nós não estamos aqui com nenhuma dúvida, certo? Tiago não é vítima. Tiago é acusado. Todo esse circo que ele está montando é parte de uma estratégia que nós não entraremos nesse jogo. Ele será preso. E com o auxílio, dos senhores, a divulgação da imagem, o nome desse cidadão, nós acreditaremos que o povo de boa fé da Paraíba irá fornecer à Polícia Civil da Paraíba a localização desse suspeito que agiu de forma vil. Eu tenho dois questionamentos. O primeiro é se vocês já estão atuando diretamente no imóvel onde ela foi vista entrando e não saiu de lá. Se está sendo feito esse trabalho de busca, de que forma a polícia, a exemplo do caso de Fernanda Ellen, né, a polícia demorou-se a chegar, mas porque não sabia onde estava. Mas se há um trabalho hoje dentro daquela residência ou no entorno de forma tem como vocês estão trabalhando isso. E outro questionamento é em relação a quando o suspeito já havia dado um depoimento, a inteligência da polícia não estava acompanhando os passos desse homem para que ele não pudesse fugir como aconteceu? Veja bem, o deferimento da cautelar de busca aconteceu já há algum tempo atrás e foi feita buscas dentro do imóvel, tanto é que nós encontramos os livros, os aparelhos celulares e tivemos sim acesso. Foi feita essa busca no local. A segunda pergunta é com relação a... Eu acho que ela quer falar de escavação, porque no caso de Fernanda Ellen, o corpo estava dentro da casa. Só que nessa investigação, as conclusões dão conta de que não faz lógica de que o corpo tenha sido ocultado no interior daquele imóvel. Pela estrutura e dinâmica da vivência familiar. Pela dinâmica dos fatos, nós temos outros maiores detalhes que nesse momento não podemos revelar, não é isso, doutor Diógenes? Para a saúde da investigação, que vocês sabem muito bem que já foi muito sangrada, e a polícia precisa disso, precisa de uma investigação saudável. Nós, nesse momento, não podemos revelar, mas foram feitas, sim, então, vai descartar, buscas preliminares, certo? Mas dentro da lógica que nós temos hoje na investigação, não faz sentido que o corpo tenha sido ocultado permanentemente no imóvel. Permanentemente. No processo, eu vejo aqui o nome de Cida, Tiago, Maria e Camila. Só uma segunda pergunta para falar sobre se ele não estava sendo acompanhado pela polícia para evitar uma fuga. Veja só, não é deferida, pelo menos, uma cautelar de prisão, né, como eu já expliquei, aleatoriamente. Então, assim, nós temos que peticionar junto à promotoria, peticionar junto ao magistrado. Nós estávamos pendentes do resultado da perícia para entrar com responsabilidade nesse pedido, a robustez e a seriedade que o nosso Instituto de Polícia Científica agrega à investigação. Então, nós estávamos pendentes de fechar algumas oitivas, fechar os relatórios, e quando a gente tinha isso de forma bem cronológica, estruturada dentro da investigação, aí sim a gente entrou. Eu entendo tudo isso, mas é que acabou dando tempo a ele de planejar uma fuga, já que ele tinha todo esse... Sandrinha, eu tô na vez, Sandrinha. Desculpa, é porque Trabalhamos sim, trabalhamos com a possibilidade que ele esteja fora do território paraibano. E por isso que nós solicitamos
o apoio de vocês, a capilaridade que vocês têm junto à população, para que essas informações sejam divulgadas mais amplamente possível. E complementando a pergunta do Isla, sobre o monitoramento para evitar uma possível fuga, nós acreditamos que esse planejamento, inicialmente, foi um plano desesperado do suspeito. Né? Tinha uma vertente e depois tomou outra vertente. Mas nada que prejudicará as investigações, porque o que está posto está colhido. E nós avançaremos e vamos localizá-lo e prendê-lo. No processo aqui, a gente tem o nome do Tiago Pontes, Maria da Guia da Silva, Zilda Fernandes e Camila Fernandes. Camila é a filha dele de 14 anos e Zilda a esposa dele. E são colocados todos os 4 aqui como acusados e o mandato é relacionado ao homicídio qualificado. Dá para falar um pouco da participação dessas outras pessoas também? Essas pessoas foram arroladas, na verdade, na cautelar de busca. Na cautelar de busca, porque elas foram objetos de busca, porque os celulares delas deveriam ser apreendidos. Dentre as questões de se desfazer de provas, manipular as pessoas... Atenção. Aqui comigo o advogado nesse momento está na delegacia assistindo o nosso programa, assistindo a coletiva através da TV Arapuã. O doutor Marcos Alânio, nesse momento, ele está assistindo, olha só, ele está assistindo a entrevista coletiva. Vamos voltar para a coletiva, agora. Imaginem no íntimo do seio familiar o que ele falou para essa senhora. A senhora se apresentou temerária, não conseguia abrir a boca perante as autoridades policiais para falar o que acontecia no interior dessa casa. Então nós tivemos que colocá-la como alvo das buscas e o aparelho celular dela de fato foi apreendido. Então é uma formalidade processual os nomes continuarem, mas o suspeito é o homem maior de idade. O senhor falou em perfil psicótico, quando encontraram literatura, né, com ocultação de cadáver e tal. Existia um perfil já do Tiago? Alguém relatou algo dele que já tivesse percebido que ele apresentasse alguns sinais dessa psicopatia? Não, ele é tido como uma pessoa que é reclusa, trabalha muito fechado ali com a família. Então, assim, esse perfil dele é de ser mais introspectivo, né, mais reservado, eu diria. Então, assim, há boatos que não é pertinente trazer para cá porque eu não tenho como comprovar, mas não é o momento. Nós escutamos muitas coisas, mas a gente não tem como trazer, mas vamos entendendo melhor como funciona um pouco aquela pessoa. Então, assim, se é perguntado, ele demonstrava isso na prática, no dia a dia, ele era reservado, família, trabalho, no cantinho dele, né? Mas não deixando de ter um olhar sobre tal fato e dando continuidade às palavras do Dr. Pablo, nós temos uma profissional da área de psicologia dentro da equipe trabalhando isso, não só do próprio suspeito, mas das pessoas que conviviam com ele para poder colher as informações necessárias para traçar um perfil psicológico e criminológico dele. Quero aqui fazer só um adendo, até para que os senhores entendam aqui a posição da polícia, quando muitas vezes a gente fala que a investigação está em sigilo, algo nesse sentido. Paulo trouxe aqui algumas informações que creio que seja alguma representação feita pela polícia, que certamente lá devia ter um nome de sigilo. Devia ter, assim, um documento sigiloso. Acredito que o acesso deve ter sido vazado por alguma fonte que não foi do Ministério Público, mas não da polícia, mas é isso que eu digo, não da Polícia Civil. Por quê? Porque a instituição Polícia Civil jamais iria liberar um documento desse. A investigação, por si, ela tem que ser sigilosa. E cabe à autoridade policial que preside a investigação zelar pelo sigilo das investigações, porque a investigação também ela tem o dever de preservar direitos. A partir do momento que é vazado algo nesse sentido, que tem lá uma pessoa como acusada, que no caso é a filha, como acusada babá, nós que estamos aqui, que formalmente entendemos o que está ali, a gente sabe como a investigação está se transcorrendo. Mas Poli, o pessoal que está aqui, não tem a obrigação de saber se é, se não é, se ela é acusada, se ela não é. Mas vejam a responsabilidade que é a divulgação de um documento que é intrínseco a uma investigação.
Entenderam? Então, quando a gente fala que o sigilo é necessário à investigação e que a autoridade policial tem o dever de zelar por esse sigilo para preservar também o direito de pessoas que estão sendo investigadas, que estão sendo ouvidas, é nesse sentido, Poli. Você não tem obrigação nenhuma de saber se ela é investigada, se não é, você está fazendo o seu papel de imprensa, mas o nosso papel é preservar o sigilo das investigações para também proteger e preservar direitos. Essa é uma obrigação nossa. Tanto também de que a gente consiga que essa investigação tenha efetividade, né? Não faz tanto sentido eu representar por uma prisão e anunciar que eu estou representando por uma prisão, o natural seria que essa pessoa fugisse. Então, só para que os senhores entendam que quando a gente fala, às vezes, olha, isso é necessário, é o sigilo das investigações e tudo mais, não é uma forma da polícia querer esconder informação. É só para que entendam que o sigilo, muitas vezes, é necessário, tanto para a efetividade da investigação, quanto para preservar direitos de pessoas envolvidas ou que estão sendo ali investigadas. Obrigada. Informação não sai. Então, mas é isso que eu digo. É isso que eu digo. Era uma informação pública, mas não publicizada. É isso que eu digo. Não é uma informação repassada pela Polícia Civil, que é o que eu digo muitas vezes. Quando perguntam, a Polícia Civil confirma? Que aí muitas vezes eu digo, essa é a informação que a Polícia Civil não pode confirmar. E o pessoal, mas não está lá, não está público. Não é. Seria uma irresponsabilidade da nossa parte confirmarmos. Alguns profissionais me pedem, tem como a senhora nos mandar o documento que representou pela prisão? Gente, não posso fazer isso. É responsabilidade da autoridade policial zelar por esse sigilo necessário, tanto a investigação quanto a preservação de direitos. E é só isso que eu queria que os senhores entendessem. Tudo isso que vocês apresentaram aqui, diante da eventual prisão do Tiago, nós teremos a elucidação do caso? Isso é algo que ele deve responder. Esperamos que sim. E é para isso que a Polícia Civil trabalha de forma séria, como nós já dissemos. O caminho leva a ele. O caminho é esse. O caminho é esse. Estamos seguros, temos nossa responsabilidade funcional. Agradecemos a todos os nossos superiores pela confiança, haja vista que nós representamos a instituição. E como profissionais cientes da responsabilidade que nós carregamos, eu posso com segurança afirmar que o caminho hoje é o suspeito ora apresentado. Nós pedimos aos senhores que divulguem a imagem dele e que qualquer informação sobre a localização do mesmo, a população, caso não o prendam, liguem para o 197. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido. Ao povo de Roma, nós informamos que eles já possuem um canal direto por meio do WhatsApp, haja vista que lá não há cobertura de telefonia por ligação. Então, ajudem a população, ajudem a polícia. Nós estamos falando de uma menina de 8 anos. Toda mulher ou foi filha ou será mãe um dia. Então, vocês sabem do que nós estamos falando. Nós estamos falando de um cuidado não só de uma família, mas de uma responsabilidade coletiva sobre uma menor de idade. Todos nós temos o dever de colaborar com essa investigação. E qualquer informação falsa, qualquer fake news no 197 também será investigado e o responsável cumprirá com as penas cabíveis ao caso. Eu tenho uma pergunta para você. Com relação à informação do advogado do acusado de que existia abuso com relação às irmãs da vítima, da Ana Sofia. No caso desse Tiago, ele tinha, você falou do interesse dele nas irmãs, também existia isso para essas irmãs serem também alvo de algum policiamento ali na cidade, alguma coisa que envolva a família? Tudo que for apurado no curso da investigação que seja incidente, que gere outra situação, será devidamente comunicado à delegacia seccional e será procurado os responsáveis. Hoje o foco é a menina Sofia e o que for sendo apurado, que gere repercussão criminal em outros suspeitos, outros crimes, será devidamente comunicado ao nosso seccional, que com toda certeza vai dar o encaminhamento necessário, então, legal. O Tiago tinha alguma coisa com as irmãs de Ana Sofia? Não há nenhuma informação que leve a isso. Claramente trata-se de uma tentativa de desvio de foco. Né? Das vezes que ele foi ouvido, ele falou o quê? Ele disse que não estava em casa, ele estava em casa
com sua filha de 14 anos e a menor de 2 anos, mas que não viu quem entrou e não sabe quem é. O interessante é que ninguém do imóvel que estava presente também viu, nem sabe quem é. Todos os familiares também não sabem citar quem é pela imagem. Naquela hora que ela aparece entrando na casa, ele estava sozinho na residência? Como um homem maior de idade, sim. Ele estava junto com sua filha de 14 anos e uma menor de 2 anos. A esposa dele não estava, então? Não, tinha saído para trabalhar. Mas não falam que viram a Sofia lá? A menor de 14 anos também alega que não viu ninguém entrando no imóvel, nem sabe dizer quem é na imagem. Interessante frisar que nós fechamos as informações também pensando na possibilidade de uma visita, não é? Isso é alguém que tem convivência com a família, só que a família tem a sociabilidade bastante restrita aos próprios membros da família. Então isso foi muito fácil, né? Nós ouvimos os familiares e não se tratava, até por questões óbvias, de compleição física, comparando com a imagem, que se tratava de qualquer um dos familiares. E de moradores da... Ouvimos, inclusive, também moradores, mulheres, vizinhas, né, que moravam próximas desse imóvel, cogitando a possibilidade até de ser um amante do suspeito. Pensamos em tudo. Tudo foi fechado. Por isso que eu digo, nós trabalhamos de uma forma responsável para chegar até esse ponto. Mulheres da rua foram ouvidas, comparamos a imagem com outras crianças que passam no momento para confirmar que se trata realmente de uma criança. Foi um trabalho exaustivo e responsável que chegou nesse ponto que eu acredito, sem qualquer dúvida, que é o ponto-chave dessa investigação. Doutor Druville Gris, a gente está ao vivo aqui no programa O Povo na TV. Seja bem-vindo agora, oficialmente, no nosso programa. Só explicando para o público que está em casa, tecnicamente falando, não há dúvida de que a Ana Sofia entrou na residência do principal suspeito, do Tiago, e não mais saiu. Bom dia. Isso é uma conclusão científica, também baseada em fatos investigados. Hoje, a Polícia Civil tem a certeza de que aquela pessoa que entra, relatada numa imagem pela própria imprensa, trata-se da menor Ana Sofia, de 8 anos de idade. Doutor, a pergunta que eu ia fazer, podendo vai conceder, é o seguinte: pelas nuances que vocês detalharam aí, trabalho muito bem feito, até parabeniza o trabalho de vocês, detalhes, investigação, ouviram tudo, não há mais dúvida de que ela entrou ali. Agora, pela experiência de vocês e pelas provas que vocês têm, talvez algumas não possam nem ser divulgadas, o que foi feito do corpo de Ana Sofia? Nós temos a nossa convicção pelo perfil dos livros que foram encontrados no imóvel e nós não temos dúvida de que um crime recaiu sobre a menina naquele imóvel. O corpo, como o Aldroville já pontuou aqui, vai ser fechada essa situação com a prisão do Tiago. Pedido de prisão temporária, imprescindibilidade para o andamento das investigações. Esse é o ponto que estamos. Essas discussões a respeito dos livros que foram encontrados. A esposa dele confirmou se ela tinha acesso, ela sabia disso ou não, ele mantém escondido. Foi algo que chamou bastante atenção, né? Porque, como o doutor Pablo frisou, tratam-se de títulos que chamam a atenção da imprensa e da opinião pública. Eu tenho 3 filhos, inclusive um com idade semelhante à menor de 14 anos. E na minha casa não entram livros com esses títulos. Quais eram os títulos, Um dos livros fala sobre o serial killer BTK, um serial killer norte-americano que amarrava, torturava e matava crianças e mulheres. Outro livro fala justamente sobre uma serial killer criança nos Estados Unidos que matava outras meninas. Nós temos também livros de ficções de Agatha Christie falando sobre encontro com a morte, por que crianças matam, por que crianças matam. O livro do palhaço assassino, inclusive livros de hacker e acesso. A história real de Mary Maria Bell, não é? O encontro com a morte. Eu estou lendo aqui os títulos só para o senhor terem uma ideia.
Lady Killers, que fala sobre assassinas em série, mulheres assassinas em série. Especificamente um livro que trata do sumiço de uma criança, né, de 8 anos de idade, coincidindo com a idade de Ana Sofia. Então, são títulos, como eu já disse, que chamam a atenção, né? Tem também o Palhaço Assassino, que é a história do serial killer John Wayne Gacy, o maior serial killer norte-americano, né, que se fantasiava de palhaço para atrair crianças e executá-las. E como eu estava só concluindo, o que a família alegou, especificamente a genitora, é que eram livros autorizados e comprados pelo próprio suspeito para entrarem na casa. Nós acreditamos, obviamente, nós acreditamos num direcionamento do que se lia ali naquela casa. Ele confessou que lia esses livros? Ele alega que não é? Mas isso foi tratado informalmente. Nós precisávamos dessas declarações justamente no momento em que ele fugiu. Então, hoje, como eu sou pago para não acreditar em coincidências, eu não acredito em surto psicológico, apesar de não ser médico nem psicólogo, mas eu, por ser pago para não acreditar em coincidências, eu não acredito em surto psicológico, como também não acredito que Tiago esteja com as vestes que estava no dia 11, sem comer e sem beber água até o dia de hoje. É lógico, Deus nos deu esse discernimento para pensar que alguém está acolhendo o suspeito. E é por isso que agora ele é tratado como foragido. E um homem ardiloso para mim, capaz de cometer tais atos, é um homem perigoso. Sobre o paradeiro dele, a esposa alega saber, ter conhecimento do Adriano, o que aconteceu com ele? A família registrou um boletim de desaparecimento no dia seguinte ao fato. Então, essa é a roupa, esse é o invólucro que eles estão dando para essa situação. Estão, mais uma vez... Dia 12 de setembro, né? Que a família registrou o desaparecimento. Isso, o fato dia 11 registro dia 12. Então, há essa tentativa de vitimizar mais uma vez o investigado, que antes já havia se pregando, falando na sua comunidade que estava sofrendo prejuízo por causa da investigação, e houve mais essa tentativa de se vitimizar com esse registro desse boletim, quando ainda acredita que foi uma ausência deliberada e planejada. Já que a criança entrou na casa e não saiu, está descartada a hipótese de escavações no quintal, por exemplo? Não existe quintal na casa. Ah, não existe. Não existe terra nua. É tudo coberto por piso, cimento, concreto e é como nós já explicamos. Pela lógica dos fatos, como ocorreram, a dinâmica de como tudo aconteceu, nós acreditamos